Aleluia, glória a Deus, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você nesta noite, glória a Deus. Este é o dia que o Senhor fez e eu creio que Ele tem algo ainda para falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos entrando, aguardando as pessoas. Mande aí para os seus contatos. Lembre eles de que hoje nós temos um compromisso, como toda semana nós temos. Salvo quando acontece algum outro compromisso. Amém? Glória a Deus. Aleluia. A graça e a paz. Felipe, Cardoso, Tamara, Lucélia, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Érica. Aleluia. Já entre e já vai mandando aí, convidando seus amigos para que eles também possam participar deste momento. Amém? Tia Tereza, boa noite. Fernanda, aleluia, glória a Deus. Como eu disse para você, este é o dia que o Senhor fez. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração, amém? Hoje é a nossa primeira devocional do ano de 2021, para a glória do Senhor nós estamos aqui e eu creio que o Senhor vai continuar derramando graça sobre as nossas vidas para que nós possamos receber a porção, o maná que nós precisamos para esse dia. Boa noite, D'Angela, Michele, Gislene, seja bem-vinda, graça e paz. Vanessa, Geise, Dona Maria, Rosângela, minha top, Elaine, Tuliane, aleluia, Alaísa, Rayane, sejam todos bem-vindos. Tia Dinha, sua bênção, amém. Ainda bem que a senhora conseguiu entrar. Aleluia. Hoje nós vamos, como eu disse, é a nossa primeira devocional do ano de 2021. Eu quero declarar nesse início de ano que o seu ano, assim como diz a palavra de Deus ali no Salmo 65 anos, será um ano coroado com a bondade do Senhor, amém? Todo início de ano, as pessoas tendem a realmente renovar, digamos assim, suas responsabilidades, traçar novas metas, mudar, alterar seu estilo de vida, mas eu quero declarar que você nesse ano de 2021 terá um ano coroado com a bondade do Senhor. Como diz a palavra de Deus ali no Salmo 65, coroas o ano com a tua bondade. Nós precisamos da bondade, desfrutar da graça, do favor do Senhor. Nós precisamos que a bondade e a misericórdia do Senhor estejam conosco todos os dias da nossa vida. Amém? Eu declaro mesmo um ano de bênçãos, um ano de favor, um ano onde Deus vai alinhar o propósito dele na sua vida. O Senhor vai trazer à existência aquilo que você precisa para que você possa estar no centro da vontade de Deus e cumprir o propósito do Senhor. E ser abençoado na sua vida familiar, na sua vida financeira, nos seus relacionamentos, no seu ministério, na sua saúde, no nome de Jesus. Amém? O ano só está começando, então ainda dá tempo de você traçar metas,
né, focar em algo que você deseja alcançar. Mas independente do que seja, eu quero declarar mesmo bênção de Deus sobre você, no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Hoje nós vamos percorrer o Novo Testamento, né, os Evangelhos, o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, e nós vamos compartilhar a respeito de uma história. E eu espero mesmo em Deus que você possa realmente ser fortalecido, renovado neste dia, neste início de ano, para a glória do Senhor. Amém? Hoje nós vamos falar sobre esperança. A esperança. Falar de esperança em início de ano é uma bênção, né? Tudo que nós precisamos. Renovar renovar a nossa esperança. Renovar a nossa esperança de que o ano será abençoado, de que o ano será bem, né? Nós seremos bem-sucedidos em tudo aquilo que fizermos. E a nossa esperança não deve estar em situações naturais que os seus olhos naturais podem ver. Né? Nós estamos aí um ano, né, esperançosos de maneira natural, né? Muitos estão, digamos assim, na esperança de surgir uma vacina, né? Que na verdade já surgiu. Agora nós estamos na esperança de qual vacina vai ser disponibilizada para que as pessoas possam então tentar voltar à sua vida normal. Não é esse tipo de esperança que eu quero falar com você nessa noite, porque essa é uma esperança natural, uma esperança que depende do homem. Mas a esperança que eu quero, né, falar com você, compartilhar com você nesta noite, é a esperança que vem do alto. É a certeza, quando eu e você olhamos para Cristo, é que nós temos essa esperança. E para isso, então, eu vou te contar uma história. Não tem como nós lermos, né? Ela está descrita nos livros de Mateus a João, então depois você pode aí aproveitar início de ano e iniciar a sua leitura bíblica, para que você possa realmente, né, começar o ano lendo a palavra de Deus. Então você pode começar aqui, né, do livro de Mateus. Nós vamos conhecer, compartilhar a respeito da vida de Jesus. E aí nós vamos então chegar aonde eu quero chegar. A esperança. Você com certeza já ouviu, né? Já leu a respeito da história. Só um minutinho aqui que eu vou tentar voltar aonde estava a minha música que sumiu aqui no computador. Mas amém. Aleluia. Sem propagandas. Amém? Amém. Então olha só. Jesus, né, como eu e você sabemos, ele nasceu, né, nós tivemos aí há 2 semanas comemorando o Natal, celebrando, né, onde é celebrado o nascimento de Jesus. Então Jesus nasceu e ele viveu aqui nessa terra, e aos 30 anos ele começou o seu ministério. Ele foi batizado, e então ele chamou ali 12 discípulos, 12 homens que pudessem estar mais próximo e que pudessem então ser treinados para continuar a obra que ele iniciou aqui nessa terra. E olha, os discípulos de Jesus, então, eles tiveram o privilégio de conviver com Jesus durante esse período em que ele esteve aqui, em que ele realizou muitos milagres, em que ele multiplicou pães, em que ele ressuscitou mortos, em que ele fez com que surdos ouvissem, mudos falassem, né, leprosos fossem curados, coxos, paralíticos pudessem andar. Ou seja, Jesus fez grandes coisas, né, enquanto ele esteve aqui na terra. E os discípulos então puderam, de maneira sobrenatural, fantástica, contemplar com os olhos naturais as grandezas de Jesus, né? Que Jesus fez aqui na terra enquanto ele esteve entre nós, como, né, em carne e osso, digamos assim, como homem.
Só que aí, quando você vai estudar ali o livro de Mateus, de Marcos, de Lucas e João, quando, né, os capítulos vão se encerrando, nós vemos então que algo acontece. Jesus então é preso, né? Antes dele ser preso ali no Getsemane, ele juntamente com 3 discípulos, ele estava ali e ele ora pedindo para que o Senhor, né, para que Deus pudesse livrá-lo daquele momento. Então, logo em seguida, os soldados chegam e prendem a Jesus, né? Os discípulos, eles ficam então, eles se dispersam, eles se afastam, cada um vai para um lado, porque Jesus, afinal de contas, havia sido preso e eles agora estavam sem o Mestre, sem o Messias. Como que seria? Então Jesus, depois de ser preso, ele foi crucificado. E quando você vai ler ali no livro de Mateus, no capítulo 27, a partir do versículo 46, a palavra de Deus descreve então a hora em que Jesus morreu. A Bíblia diz assim no versículo 46 de Mateus 27: Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactano. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E no versículo 50, a palavra do Senhor diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Ou seja, Jesus, ele se entregou à morte, porque a morte, né, Jesus, nem a morte poderia deter, né? Jesus, então, ele se entregou, ou seja, ali ele cumpriu o propósito pelo qual ele veio a este mundo. Jesus morreu. E então aqui, aparentemente, se findou uma história, né? Eu quero que você aqui comigo comece a imaginar como que ficou, né? Como que os discípulos ficaram naquele momento. A Bíblia não conta detalhes, mas você sabe que Judas Iscariotes, que foi aquele que traiu a Jesus, ele suicidou. Você sabe que Pedro, que também era um dos apóstolos, né? Ele negou a Jesus. E eu creio que os outros discípulos, cada um se dispersou. Por quê? Porque o Mestre, o Senhor, aquele que foi companheiro deles ali durante aqueles 3 anos de ministério, ele havia morrido. E agora? O que vai ser de nós? Acabaram-se, né, os milagres, acabaram-se os grandes feitos, afinal de contas, o nosso Senhor morreu. Só que algo aconteceu. E aí, no livro de Lucas, no capítulo 24, a Bíblia fala que... Deixa eu abrir aqui com você. Lucas, você que está com a sua Bíblia aí, você pode acompanhar ou então anotar ele depois. Lucas, no capítulo 24, a Bíblia vai dizer que algo aconteceu. O que aconteceu? Né? A partir do versículo 1 de Lucas 24, a palavra do Senhor diz assim: no primeiro dia da semana, em alta madrugada, foram elas, né? No caso Maria e Maria Madalena, levando aromas que haviam preparado ao sepulcro, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Então aqui nós vemos o início de uma outra história. Algo que até então havia acabado, havia finalizado. Aqui nós vemos o extraordinário acontecendo. Jesus ressuscitou.
quando elas foram ali ao sepulcro procurar pelo corpo de Jesus, levar ali os aromas que elas haviam preparado, o corpo de Jesus já não estava mais lá, porque ele ressuscitou. E continuando, né, essa história, como eu disse para você, hoje nós vamos contar uma história. No versículo 13 de Lucas 24, a Bíblia vai dizer que 2 discípulos estavam andando no caminho de Emaús. E eles iam conversando a respeito de tudo aquilo que havia acontecido. Daquilo, né, provavelmente, vamos tentar, né, contextualizar, eles estavam falando a respeito dos milagres que Jesus fez, do tempo precioso que eles passaram com Jesus, daquilo que os olhos naturais, né, de cada um deles puderam contemplar enquanto o Senhor estava aqui. Mas olha o que a palavra do Senhor diz, que enquanto eles estavam conversando, Jesus, que já havia ressuscitado, ele apareceu, ele se aproximou destes discípulos. E a Bíblia diz então que eles, né, estavam então ali conversando com Jesus e discutindo com Jesus a respeito de tudo aquilo que havia acontecido. Só que no versículo 16 de Lucas 24, a palavra de Deus diz que os olhos daqueles 2 discípulos estavam como que impedidos de ver o Senhor, de reconhecer que aquele que estava conversando com eles era o próprio Cristo. E aí, olha o que Jesus fala com eles. Perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. E um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ou seja, eles estavam falando a respeito de tudo o que havia acontecido. Jesus aparece ali, começa a conversar com eles, só que os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer que aquele homem era o Senhor. E aí Jesus então, né, pergunta: por que vocês estão preocupados conversando a respeito disso? E eles então param. Por quê? Porque eles estavam entristecidos. Porque a esperança deles havia acabado. Afinal de contas, o Messias, o Senhor, o Salvador, o Redentor havia morrido. Havia morrido. Mas a palavra do Senhor diz que quando Jesus, né, se deu a conhecer a cada um deles, e depois ele, se você for continuar, ele apareceu para os demais apóstolos, eles estavam reunidos numa casa. E a primeira palavra que Jesus disse para eles foi: paz seja convosco. Paz seja convosco. E aqui eu quero então pausar essa história e aplicar na sua vida e na minha vida. Então nós vamos recapitular para você que está entrando agora. Nós estamos aqui conversando, compartilhando a respeito da vida de Jesus. E o tema da nossa devocional hoje é a esperança. Mas não é uma esperança baseada naquilo que os seus olhos naturais podem ver, mas é uma esperança que vem do alto. Então nós discorremos aqui, falamos a respeito de Jesus, que ele nasceu, que ele cresceu, que ele foi batizado e que ele então iniciou seu ministério, e durante os 3 anos em que ele esteve aqui, ele fez grandes coisas. Pelo menos é o que está, né, aquilo que está registrado na Bíblia. Eu creio que muito mais o Senhor fez, mas durante esse período ele fez grandes coisas. E os discípulos então tiveram o privilégio de contemplar o Senhor. Os olhos naturais dos apóstolos puderam ver todos os sinais e maravilhas que o Senhor Jesus realizou aqui nessa terra. Só que algo aconteceu. Jesus foi preso, Jesus foi crucificado e Jesus morreu. Só que quando todos achavam que era o fim, algo extraordinário aconteceu. Ele ressuscitou. O túmulo estava vazio, né? Como disseram os anjos ali a Maria Madalena: por que procurar entre os mortos aquele que vive? Jesus ressuscitou.
E ele então apareceu ali para aqueles discípulos. E ele diz: por que vocês estão preocupados? Preocupados com o quê? E eles, parando, entristecidos, falaram: Senhor, onde o Senhor estava? O Senhor mora em Jerusalém? Porque o Senhor não está por dentro de tudo aquilo que aconteceu. Olha, o nosso mestre, ele morreu. Mas aí então Jesus se dá a conhecer e fala, né? Eu sou o Messias, eu ressuscitei. E a primeira coisa que o Senhor fala com eles, né? Depois que ele se deu a conhecer é: paz seja convosco. O que nós podemos aplicar na nossa vida? Tantas coisas preciosas, né? Porque a palavra de Deus é preciosa. Mas deixa eu te falar, talvez você que está aqui me ouvindo, ou talvez você que vai me ouvir ainda, possa estar como aqueles discípulos estavam ali no caminho de Emaús, sem esperança. Talvez você já vivenciou grandes coisas na sua vida. Você já experimentou graça de Deus, favor de Deus, assim como os discípulos, enquanto eles estiveram aqui com Jesus, viram sinais e maravilhas. Talvez você esteja, né, já viveu assim. Mas as circunstâncias, situações adversas, né, o dia mau, ele chegou, assim como chegou ali, né, na vida daqueles apóstolos, e quando, né, no caso ali representado, né, o dia mau representado pela morte do Senhor, talvez você esteja vivendo um dia mau, um momento mau, sem esperança, porque a esperança se foi. Você olha ao seu redor e todas as promessas, elas parecem que não existem mais, parecem que acabou. Afinal de contas, o mestre morreu. Ele nos chamou, ele nos designou, ele nos treinou, falou que nós poderíamos fazer obras maiores do que ele fez, mas ele se foi, ele morreu. Talvez você esteja assim, pensando que acabou, que é o fim, afinal de contas, Jesus morreu. Mas eu estou aqui nesta noite para dizer para você que ele ressuscitou. E há esperança para mim e para você, porque ele ressuscitou. Porque ele ressuscitou. Porque ele ressuscitou. E por isso nós podemos ter esperança. Onde, né, estava designado a ser o fim, a dizer que havia acabado, pois ele no terceiro dia, ele ressuscitou. E com ele também ressuscitou todas as suas promessas, porque ele veio para cumprir a lei, para que eu e você pudéssemos nos apropriar pela fé das promessas dele para a nossa vida. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero, né, deixar com você nesta noite. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou e por isso você pode ter esperança. Não é o fim para você. Por mais que você olhe e pense, é o fim. Não tem mais jeito, agora acabou, né? A pastora Janaína, nossa pastora ali de Belo Horizonte, ela tem um livro que eu recomendo para você ler, caso você não tenha lido. Quem disse que acabou? Somente o Senhor pode dizer que é o fim. E é esta, né, digamos assim, este é o primeiro ponto que eu quero deixar para você nesta noite. Ele ressuscitou. Então há esperança para mim e para você. Mesmo que você olhe e veja a morte, que ali os discípulos viram o quê? Viram a morte. O mestre se foi, ele foi crucificado, eu vi com os meus olhos naturais. Ele morreu, ele entregou o seu espírito à morte. Mas ele ressuscitou. Aqui no caminho de Emaús, aqueles dois discípulos, eles não sabiam dessa boa nova, dessa boa notícia. Mas Jesus havia ressuscitado. Eu quero dizer para você, Jesus ressuscitou. E por isso há esperança para você. Mesmo que você olhe de maneira, né, natural e não veja nada de bom, há esperança. Porque ele ressuscitou e ele vive. Ele vive para sempre. Ele venceu a morte. E sabe por que ele venceu a morte? Por amor a mim e a você. Ele veio, como eu já disse aqui outras vezes, ele é o único homem que nasceu com o propósito de morrer, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância.
Mas outra coisa que eu queria meditar com você a respeito daqueles 2 discípulos é que a Bíblia diz que eles estavam ali com Jesus, Jesus apareceu para eles, mas eles não conseguiam ver que era Jesus, eles não reconheceram que era o Senhor, porque os seus olhos estavam, né? A Bíblia diz isso, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Eles estavam, por quê? Eles estavam preocupados, eles estavam discorrendo, conversando, discutindo sobre o que havia acontecido, sobre os fatos naturais que haviam acontecido. E por isso, então, eles estavam preocupados. A Bíblia diz, o próprio Senhor fala, por que vocês estão preocupados? Conversando sobre isso à medida que vocês caminham. E a Bíblia diz também que eles estavam entristecidos. Pois deixa eu te falar, a preocupação em como nós vamos fazer para resolver essa situação em que nós não vemos esperança para ela, a tristeza que a nossa alma, né? Porque a tristeza é algo que vem da nossa alma, a tristeza que a nossa alma sente diante dessa situação de morte, de fim que nós vemos, vivenciamos, ela pode nos impedir de enxergar o Senhor, de ver o Senhor. E olha, o Senhor estava ali, ao lado daqueles 2 apóstolos, daqueles 2 discípulos, mas eles não reconheceram. Pois isso pode ser o que está acontecendo com você nesta noite, nesse tempo em que você está vivendo, né? Talvez uma tristeza profunda no seu coração. Tem pessoas que estão tristes porque realmente aconteceu algo, né? Algo triste. Às vezes perdeu um ente querido. O ano de 2020 não foi um ano, né, do jeito que você esperava, né? Porque todo início de ano a gente sempre traça coisas boas, né? Define os nossos alvos, ora, entrega ao Senhor. Mas talvez não foi isso que você colheu nesse ano de 2020. Então, a tristeza, né, na sua alma, esse abatimento, é por causa disso, por causa de algo que você ainda não alcançou. Ou talvez, olhando de maneira natural, não existe nenhum motivo para você ficar triste, mas você está triste. E olha, sinceramente, nós não podemos julgar as pessoas. Talvez você está abatido porque você está triste, abatida, triste, preocupada, entristecida. E isso tem impedido você de enxergar que o Messias ressuscitou e Ele está ao seu lado. Mas nesta noite eu quero ser, né, boca de Deus na sua vida para dizer que o Senhor está aí do seu lado. Ou melhor, Ele não está do seu lado, Ele está dentro de você. Que a palavra do Senhor diz que aquele que se une ao Senhor é um só com Ele. A palavra do Senhor diz que quando nós cremos que Jesus é o Filho de Deus que veio, que ressuscitou, e eu creio que Ele é o meu, eu recebo, né, que eu o recebo como meu Senhor e meu Salvador. A palavra do Senhor diz que Ele passa a morar dentro de mim. Então, essa tristeza, esse abatimento do seu coração, essa preocupação que talvez tenha impedido você de enxergar, de ver, de reconhecer que é o Senhor que está aí. Hoje eu quero declarar que ela cai por terra no nome de Jesus e você vai ver o Senhor. Você vai vê-lo. Na verdade, né? Vê-lo, entenda a expressão, mas você vai poder senti-lo e saber que Ele está aí dentro de você. Que Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, você pode ter esperança. Não é o fim. Não é o fim. Amém? Aleluia. E continuando então, Jesus aparece, né, para se dar a conhecer para aqueles 2 discípulos, aqueles 2 homens, aquelas 2 pessoas, né, que estavam ali caminhando. E também depois Ele aparece ali para os outros discípulos. Eles estavam reunidos e a primeira coisa que o Senhor falou para eles é: paz seja convosco. Paz seja convosco. E é isso que o Senhor quer liberar sobre a sua vida hoje. Paz. Paz. Eu e você precisamos de paz. A
paz, mas não é uma paz natural, assim como a esperança não pode ser em coisas naturais, a paz também não pode ser baseada nas nossas circunstâncias, naquilo que nós estamos vivendo. É algo interior, é a paz que vem de dentro, mas não é aquela paz interior, né, do meu eu interior, digamos assim, né? Mas é a paz de Cristo que habita em mim e em você. E a palavra do Senhor diz: a paz de Cristo que excede todo entendimento. Sabe por quê? Porque naturalmente não tem explicação você ter paz diante de uma situação adversa, diante de um problema sério, diante de uma luta. É algo que excede, que ultrapassa. Eu e você não podemos entender com a nossa mente natural. Pois é essa paz que o Senhor Jesus diz para você nesta noite: paz seja convosco. A paz de Cristo que excede todo entendimento. Da mesma maneira que o Senhor apareceu ali para eles e o Senhor declarou paz, Ele declara hoje para mim e para você: paz seja convosco. Paz seja convosco. E você precisa dessa paz. Precisa dessa paz para você poder permanecer inabalável, crendo que há esperança, crendo que Ele ressuscitou. Amém? E eu quero finalizar contando para vocês a última história dessa longa história que está descrita nos Evangelhos. Jesus apareceu para os discípulos depois que Ele havia ressuscitado 3 vezes. A Bíblia fala aqui no livro de João, lá no último capítulo do livro de João, João 21, vamos abrir aqui. A Bíblia fala, 21, a Bíblia fala que Jesus apareceu. Né? Ele apareceu uma vez, apareceu outra vez, e aqui Ele apareceu então pela terceira vez. Pela terceira vez aos apóstolos. E a Bíblia fala então que eles estavam ali reunidos, né? No versículo 2 de João 21, a palavra de Deus fala assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. E os outros disseram: também nós vamos com você. E olha só, quando você estuda a palavra de Deus, lá no início você vê que Jesus, quando Ele chamou os 12, a Bíblia fala que eles eram, né, eles estavam pescando. Esta era a profissão deles. E eles então largaram tudo e foram seguir a Jesus. Mas como eu disse para você, aqui os discípulos provavelmente estavam sem esperança, né? O ministério deles havia acabado, afinal de contas o mestre havia morrido. Então é melhor nós voltarmos a fazer aquilo que nós fazíamos antes. Afinal de contas não há mais esperança para nós. Mas a palavra do Senhor diz que eles então foram pescar, voltaram a fazer aquilo que eles faziam antes. E a Bíblia diz que eles saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Nada apanharam. Eles eram pescadores experientes, eles conheciam muito bem o local onde eles estavam, né? Sabia essas questões, né, técnicas aí de qual o melhor horário da noite para pescar, né, as questões necessárias para que a pesca pudesse ser sobrenatural. Mas a Bíblia diz que naquela noite eles nada apanharam. Só que no versículo 4 de João 21, a palavra do Senhor diz assim: mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Ao clarear da madrugada, Jesus estava na praia. Quando estava amanhecendo o dia, Jesus apareceu para eles. E a Bíblia vai dizer que Jesus, né, disse para eles, né: lançai a rede à direita do barco e achareis. E os discípulos, mesmo tendo pescado, né, tentado pescar a noite toda e nada consegui apanhar, nada consegui pegar, a palavra do Senhor diz que eles obedeceram à palavra do Senhor, a palavra de Deus, a palavra de Jesus.
e eles lançaram as redes no lado direito do barco. E o que aconteceu? A Bíblia diz que, vamos achar aqui, assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Como eu quero finalizar essa história fantástica que eu contei para você hoje a respeito de Jesus, para falar que há esperança porque Ele ressuscitou, é que os discípulos estavam lá, né, digamos assim, desolados, voltaram a fazer aquilo que eles faziam antes de conhecer o Senhor, e eles não estavam sendo bem-sucedidos naquele propósito de vida atual deles. Mas Jesus, ao clarear da madrugada, Jesus apareceu. Jesus liberou uma palavra: lançai as redes do lado direito. E eles obedeceram a essa palavra. A Bíblia diz que eles pescaram uma grande quantidade de peixes, né? Esse mesmo texto descreve que foram 153 grandes peixes. Jesus apareceu ao clarear da madrugada e liberou uma palavra. Uma palavra apenas foi suficiente para mudar o rumo da vida dos discípulos. E eu quero finalizar essa devocional de hoje dizendo para você que basta uma palavra do Senhor para mudar essa história que você está vivendo. Não pense que é o fim. Não pense que acabou. Não pense que não há esperança. Porque aquele que tem todo o poder, que não é homem para mentir, que não é filho do homem para se arrepender, Ele pode liberar uma palavra e mudar o rumo da sua vida. Uma palavra foi suficiente para que eles pudessem receber um milagre ali e ver com seus olhos naturais algo sobrenatural, porque eles ficaram a noite inteira pescando e nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, o Pai, aquele que ressuscitou, a esperança, a nossa esperança, apareceu e liberou uma palavra e tudo mudou na vida dos discípulos. Uma palavra do Senhor para você é suficiente para mudar essa história, porque Ele é quem dá a palavra final, e que você possa crer com o seu coração que ao clarear da madrugada a palavra dele será liberada para você na sua vida. Talvez você está vivendo uma noite escura, de densas trevas, onde você não vê nada. Mas a madrugada vai chegar. Ao clarear da madrugada, porque o dia vai chegar, o sol vai nascer, e ao clarear da madrugada, Ele vai liberar uma palavra sobre a sua vida, e no nome de Jesus, você verá o milagre da sua rede cheia de 153 grandes peixes, em nome de Jesus. Amém? Que você possa crer e renovar a fé no seu coração, né? Eu creio, na verdade, não somos nós que renovamos a fé, é o Espírito Santo que habita em nós, mas que o Espírito Santo de Deus que habita no seu coração possa renovar a sua fé nesta noite, para que você possa ter esperança porque Jesus ressuscitou e Ele vive. É por isso que você pode crer, né? Tem um cântico bem antigo que fala, né? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, porque Ele ressuscitou, eu posso crer no amanhã. Crer que está clareando, né? A madrugada está aí chegando e Ele vai liberar uma palavra de vida, e essa situação vai mudar na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. E enquanto isso não acontece, que você possa permanecer em paz, na paz de Cristo, que excede todo entendimento, no nome de Jesus. Amém? Amém? Aleluia, glória a Deus. E eu quero, finalizar dizendo para você que Deus, Ele tem um plano na sua vida, Ele tem um plano na minha vida, e que nós temos que confiar no Senhor. Às vezes nós podemos pensar: Senhor, mas está demorando demais. Senhor, mas está atrasado.
Senhor, já passou mais um ano, já mudou de ano e até agora nada, tá atrasado. Deixa eu te falar, nada pode impedir o plano de Deus se cumprir na sua vida. Aquilo que o Senhor já decretou sobre você, sobre mim, vai se cumprir. E olha, Deus tem um plano para você. Quando você estiver assim, né, naquele momento de maior dificuldade, de de dor, de angústia, de noite, de desespero, declare: Deus tem um plano na minha vida. E eu quero declarar no nome de Jesus que a vontade de Deus vai ser feita na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Eu espero mesmo que você tenha sido renovado nesta noite com essa palavra de esperança, porque há esperança para mim e para você. Ele vive, ele ressuscitou. E porque ele vive, ele ressuscitou, ele vive, nós podemos crer que ele cumprirá todas as suas promessas na minha vida e na sua vida. E enquanto essas promessas não se concretizam de maneira natural, eu e você vamos viver em paz, crendo que ele tem um propósito, ele tem um plano em nossas vidas, e os planos do Senhor não podem ser frustrados, em nome de Jesus. Amém? Queria orar por você, declarar mesmo que essa palavra, ela entrou na sua mente, no seu coração. E durante essa semana você vai declarar, não somente, essa palavra vai aquecer o seu espírito, mas ela vai ativar, a sua fé, e você vai abrir a sua boca e declarar que Deus tem um plano em sua vida, que ele ressuscitou, por isso há esperança para você, ele vive, e uma palavra que ele liberar sobre a sua vida vai fazer algo sobrenatural acontecer. Não importa, não pense em como Deus vai fazer. Creia que ele é poderoso para apenas com uma palavra mudar o cenário da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Se você tiver algum pedido específico que você gostaria de compartilhar comigo depois, você pode me mandar no privado, tá? Eu tenho como eu sempre falo, eu tenho prazer em orar por você. Eu creio mesmo que há poder na unidade. Quando 2 ou 3 concordam, quando 2 ou 3 ligam na terra, o Senhor liga no céu. Por isso que é maravilhoso você estar em comunhão com a igreja do Senhor, porque você nunca está sozinho. A palavra de Deus fala que o cordão de 3 dobras, ele não se rompe com facilidade. Então nós somos 3 dobras, eu, você e o Senhor. E nós estamos aqui para interceder uns pelos outros. E se você então tiver algum pedido pessoal específico, você pode compartilhar comigo depois, mas agora nós vamos orar declarando mesmo que essa palavra vai trazer, trouxe refrigério para a sua vida, e para você que vai assistir depois também trará refrigério. Você foi edificado e será ainda mais, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te bendizer nesta noite, porque nós estamos aqui. Mais um dia onde o Senhor nos deu a oportunidade, o privilégio de compartilhar a tua palavra, a palavra do Senhor, que é viva, que é poderosa, que é eficaz, que tem o poder de penetrar em nossos corações, em nossas mentes e, ó Deus, transformar a nossa vida. A tua palavra, que é alimento, que é o maná do céu, que nos sustenta, que nos renova. Deus, a tua palavra, que é, ó Deus, verdade, que não pode, que não é mentira, mas é a verdade. Obrigada por compartilhar esta palavra de Deus nesta noite. Eu quero declarar que cada uma dessas pessoas que ouviram essa palavra foram renovadas. A sua esperança foi renovada no Senhor nesta noite, porque o Senhor vive, o Senhor ressuscitou.
Ali, os apóstolos, os discípulos acharam que era o fim, porque Jesus havia morrido. Mas a palavra de Deus diz que no terceiro dia, o Senhor, o Mestre, ressuscitou. E hoje Ele vive. E porque Ele vive, nós podemos crer que boas coisas nos esperam, que vida abundante está reservada para nós. Eu quero declarar vida abundante sobre a vida de cada homem, cada mulher que está aqui comigo nesta noite. Eu declaro mesmo, ó Deus, que o Teu Espírito Santo renova a fé, renova a esperança. E eu quero declarar que até o dia do cumprimento da promessa do Senhor nas nossas vidas, até o cumprimento dos Teus planos para cada um de nós, nós viveremos em paz. Não a paz natural que ó Deus, avalia as circunstâncias à sua volta, mas a paz de Cristo que excede todo entendimento. Eu declaro mesmo, Pai, que essa palavra vai transformar a nossa vida e veio nesta noite como bálsamo para aquecer o nosso espírito em Ti, fortalecer a nossa vida no Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. E como eu disse para você no início, Ele tem um ano coroado de bondade sobre as nossas vidas. Declare o Salmo 65:11 que diz: coroas o ano com a tua bondade. Declare todos os dias: Senhor coroou este ano de 2021 com a tua bondade. E eu viverei coisas sobrenaturais em Deus nesse ano de 2021, porque a minha alegria está no Senhor e a minha paz está no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Obrigada por estar aqui comigo nessa primeira devocional de 2021. Não esqueça de compartilhar com os seus contatos, para que eles também possam ser edificados através da palavra do Senhor. Amém? Que você tenha uma semana abençoada, de graça, de favor, e que o Senhor realmente venha te surpreender. Quem sabe é nesta semana que Ele vai liberar uma palavra e o cenário da sua vida vai mudar. Tenha boas expectativas em Deus e seja edificado, fortalecido no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, um grande abraço e que Deus te abençoe.